E na leitura de Salmos 22, hoje nós temos aí um grande dilema de Davi, novamente, nós enfrentamos aí um sofrimento junto com Davi. Quando nós escorremos a leitura de Salmos 22, nós sofremos junto com Davi. Davi ele está passando por um momento de turbulência, por um momento de aflição, de angústia na alma. Davi ele fala de coisas vindouras, o qual ele não tem conhecimento, o qual ele não sabe o porquê ele está falando, mas ele fala. Então é uma profecia de Deus sobre a vida de Davi, onde Davi não compreenderá no momento, mas futuramente nós, que estávamos bem à frente de Davi, compreenderemos. Davi ele faz profecias de 1000 anos à frente, a qual ele não tinha conhecimento de que Jesus, o Filho de Deus, viria para se entregar por mim e por você na cruz do Calvário. E Davi passava por momentos semelhantes, por momentos parecidos com os momentos angustiantes que Jesus passou, mas ele não sabia o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo na vida de Davi era o propósito de Deus que estava sendo cumprido. Deus estava passando sua mensagem através da vida de Davi. E por mais que Davi tentasse entender, ele jamais entenderia o que aconteceria lá na frente, através de tudo aquilo que foi proferido da boca de Davi. E hoje eu quero trazer esse entendimento, esse esclarecimento sobre o propósito de Deus na vida do homem, mesmo quando o homem não está entendendo nada. Obviamente, alguns acham que a presença de Deus ela se afasta, mas a presença de Deus ela nunca se afasta. Os olhos de Deus estão por toda parte, Ele está olhando para nós, Ele está nos observando, mas existem momentos que, assim como Davi e assim como Jesus também, em sua crucificação, sentiu o afastamento de Deus, sentiu a ausência de Deus. Existem momentos que nós passamos por situações, por circunstâncias, por dificuldades, por dores, ao qual nós sentimos a ausência de Deus. E hoje eu quero trazer 4 sinais do afastamento de Deus da nossa vida. Não podemos dizer que a presença de Deus ela não está, porque a presença de Deus ela sempre estará. Mas nós sentimos o afastamento de Deus quando nós passamos por algumas circunstâncias, por algumas dificuldades, e quando nós nos dobramos diante dessas dificuldades, nos dobramos diante dessas circunstâncias e deixamos elas nos dominar, sem querermos entender que isso faz parte do processo, do agir de Deus, do trabalhar de Deus. Assim como Davi estava sentindo ali a ausência da presença de Deus por um momento angustiante que ele estava passando, Davi foi perseverante, Davi perseverou em oração, em busca, porque ele não sabia, mas ele estava sendo um canal de profecia para coisas que aconteceriam nos nossos dias e vidas que seriam transformadas através desta palavra. E hoje, se você discorre o capítulo 22 de Salmos, você vai ver que o Senhor ele estava trabalhando em Davi o conhecimento de um grande propósito, o qual ele cumpriria 1000 anos à sua frente, que era a crucificação de seu filho Jesus, que viria para salvar toda a humanidade. Então nós precisamos estar cientes do Deus que nós servimos e que quando Ele tem que cumprir o teu propósito, muitas vezes nós vamos sentir como se Ele não estivesse mais conosco, como se Ele tivesse virado as costas. Mas assim como Jesus foi obediente, assim como Jesus ali como um cordeiro mudo, seguiu para o matadouro, não desistiu, de ser ali usado, de ser o canal de Deus. Nós não podemos desistir de ser este canal ao qual Deus, através de nós, irá agir em nós e também através de nós na vida daqueles que Ele precisar agir. E dentre os 4 sinais que eu quero trazer aqui hoje, sinais que nós temos, sentimentos que nós temos do afastamento de Deus, eu quero ler com você no versículo 1, onde traz um dos primeiros sinais em que nós temos a percepção, o sentimento de que Deus está se afastando, de que Deus não está conosco. E diz assim no versículo 1, meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja,
Davi, ele está sentindo um abandono, Davi está sentindo um desprezo, está sentindo que Deus se afastou dele, assim como Jesus também sentiu ali na cruz, quando ele passava por aquele momento de dor, por aquele momento de angústia, ele clamou a Deus e ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Este grito de Jesus muitos não entenderam, por séculos não entenderam. Acharam que Jesus era um fracassado, né? Que Jesus foi um perdedor, que tudo aquilo que Jesus pregou estava caindo por terra. Mas este grito de Jesus demonstrava o grande amor de Deus por toda a humanidade. Um sacrifício não somente ali de Jesus na cruz, mas um grande sacrifício do Pai, né? Vendo teu filho, teu único filho, né? Um filho puro, sem pecados, sendo entregue por toda uma humanidade pecadora, que viria a sofrer e que viria a perder a vida eterna se o Senhor não tivesse cumprido teu propósito através da vida do teu filho. Então, muitas vezes nós achamos que o Senhor está nos abandonando, mas Ele está trabalhando em nós algo que é para a honra e a glória dele, mas para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para que nós alcancemos grandes vitórias através de todo o processo o qual nós estamos passando. E o que nós precisamos fazer para que nós tenhamos esse processo realizado na nossa vida? Nós precisamos ser obedientes. Davi, durante esse clamor, o qual ele faz, no capítulo 22, ele é perseverante. Ele continua ali buscando, ele continua clamando, ele continua crendo no Deus que ele serve. Ele em nenhum momento despreza, em nenhum momento questiona Deus. Assim como Jesus também perseverou, né, e não desanimou e cumpriu, foi obediente como um cordeiro mudo. Ele não abriu a sua boca. Ele caminhou ali para o sacrifício de cruz. E é claro que Jesus ele passou por momentos angustiantes, por um momento em que ele pediu a Deus, ele disse: se possível, passa de mim esse sofrimento, porque com certeza não foi algo bom de se sentir, né? Jesus estava aqui como homem, estava também como uma divindade, mas ele sentia todos os sofrimentos de homem na carne, ele sentia todas as angústias do homem na carne. Então, certamente Jesus passou por um processo o qual ele desejou, com certeza, não ir, mas ele foi obediente, não estava para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Então, ele obedeceu. E é isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos entender. Precisamos ser obedientes à voz de Deus. Precisamos entender que muitas vezes não é nada sobre nós, né? Tudo sobre Ele, sobre o que Ele precisa fazer em nós e através de nós. Em Filipenses, capítulo 2, do versículo 8 a 11, diz assim: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e os que estão nos céus e dos que estão na terra também. E debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor da glória. Então, o que nós devemos fazer? O que Jesus fez. Devemos ser obedientes, devemos buscar entender qual é o propósito de Deus, qual é o plano de Deus para que se cumpra em nós aquilo, né, que Ele precisa fazer, aquilo que Ele precisa realizar. E nós devemos falar: Senhor, o que Tu queres, né? O que Tu queres fazer através da minha vida, faça. Eu sou um canal, assim como Davi estava sendo ali um canal para profetizar algo que viria muito à sua frente. Se você discorrer todo o capítulo 22, você vai ver que Davi ele foi vitorioso e que ele louvou e que ele exaltou e engrandeceu o nome do Senhor pela vitória alcançada, de seu clamor, de seu lamento que foi ouvido. E o segundo sinal do afastamento de Deus da nossa vida, que é aquele sentimento de que Deus não está presente, está no versículo 2. Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz,
mas não encontro alívio. Ou seja, Davi tinha ausência de alívio. O que é a ausência de alívio? É o despedaçamento, é a dilaceração. Ele estava se sentindo dilacerado, ele estava se sentindo consumido, Davi estava se sentindo estrangulado. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos, né? Nós nos sentimos angustiados, nós nos sentimos em martírio, nós nos sentimos despedaçados. E muitas vezes isso nos faz sentir que Deus virou as costas para nós, que Deus não está conosco, né? Muitas vezes nós sentimos essa angústia que Davi sentiu. Nós questionamos muitas vezes, né? Onde está Deus? Onde está Deus que não me traz alívio para a minha dor? Né? E isso é diante de uma perda, isso é diante de um diagnóstico de enfermidade grave, o qual nós descobrimos na nossa família ou em nós mesmos, né? Ou diante de algum problema de nossos filhos que nós amamos tanto. Muitas vezes nós sentimos totalmente a ausência de Deus na nossa vida. Davi ele estava se sentindo assim, mas ele continuava clamando a Deus, ele continuava buscando a Deus e ele não desistia, né? E aí é onde nós perguntamos o que fazer neste momento. O que fazer neste momento é a perseverança que Davi teve ali, né? Ali no verso 2, da parte A, Davi diz: todos os dias eu clamo ao Senhor. Todos os dias eu clamo ao Senhor. Ou seja, ele em nenhum momento parou. Em nenhum momento Davi disse assim: eu vou parar porque realmente eu sinto que Deus não está comigo, eu sinto que Deus não vai me fazer vencer essa luta. Mas não, ele diz: todos os dias eu clamo ao Senhor, eu não deixo de te clamar. Então ele entrou em um vale profundo, mas ele não deixou que esse vale sucumbisse. No terceiro sinal, né, do afastamento de Deus que nós sentimos na nossa vida, porque nós temos essa sensação, né? E aí está no versículo 6, onde diz assim, no versículo 6 diz assim: mas eu sou um verme e não um homem, todos me insultam, me desprezam. Ou seja, Davi estava sentindo desprezo de Deus, estava sentindo esse desprezo como uma depreciação, né? Estava se sentindo um inútil, estava se sentindo como um desafeto, né? Uma falta de carinho, uma falta de amor, né? Onde, como se não bastasse tudo isso que ele estava sentindo de Deus, ele estava sentindo isso das pessoas também. As pessoas olhavam para ele e diziam: quem é o Deus que você serve? Clama a ele agora, quem sabe ele te ouve. Não é esse Deus que você crê, que você fala tanto. Então ele estava vendo ali que ele estava mesmo como um verme, é isso que ele descreve, né? Na NVT, na versão transformadora, ele diz: Senhor, é assim que eu me sinto, né? Eu sinto desprezo, as pessoas zombam de mim, as pessoas riem de mim. Foi exatamente dessa forma como Jesus também se sentiu, né? Muitos disseram para Jesus: desce daí se tu verdadeiramente és o rei dos judeus, desce daí se verdadeiramente tu és filho de Deus. Então, Davi estava vivendo os dois lados, estava vivendo um lado angustiante da tua vida e automaticamente ele profetizava coisas que aconteceriam aqui na frente com o Filho de Deus, o qual nós testemunharíamos através da palavra de Deus. Então, não somente nós hoje estamos enxergando os acontecimentos de fato, o qual Deus disse que aconteceria, como muitos viveram isso nos tempos em que aconteceram, nos tempos em que Jesus verdadeiramente foi açoitado, foi humilhado. Em Lucas, capítulo 23, nós temos aí uma reflexão que diz: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Isto eram os homens querendo humilhar mais e mais Jesus por se dizer assim: por que você não desce daí? Né? Por que você não desce da cruz e mostra que você verdadeiramente é o Filho, né, de Deus? Então eu mostro para você aqui em Lucas 23, onde aqueles zombadores de Jesus diziam para Jesus: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E onde
Os zombadores de Davi, pelo momento ao qual ele estava passando, dizia a ele: você não confia no Senhor? Que ele o livre, que ele o liberte, se dele você se agrada. Se ele é o teu Deus, que ele te liberte, clama a ele, né? Mas Davi não desistiu, Davi não questionou a Deus, Davi não esmoreceu com isso. Então, o que nós devemos fazer em meio a tanto desprezo, né? Quando nós passamos aí por momentos angustiantes, quando as pessoas querem nos atacar, porque nós somos, obviamente, filhos de Deus, nós cremos em Deus. Muitas vezes nós passamos por dificuldades e recebemos aí o desprezo do próximo, recebemos as humilhações dos próximos, né, que dizem que nós não somos filhos de Deus, ou que quem é o nosso Deus que não nos livra, ou que não é normal que nós passemos por dificuldades. Nós não estamos isentos de passar por dificuldades. Nós não estamos isentos de passar pelo vale, assim como Davi não estava. Porque quando Deus ele precisa realizar o teu querer em nós, nós vamos enfrentar sim as dificuldades que precisamos enfrentar, mas nós não podemos nos esquecer de quem nós somos, a nossa identidade de filho, o Deus que nós servimos, a tudo que ele cumpriu ao longo, né, de tuas promessas, ao longo de tua palavra. Por isso que nós precisamos meditar neste livro dia e noite, para que nós possamos conhecer as promessas de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos conhecer tudo aquilo que Ele tem para nós, porque no momento de angústia como esse, nós possamos proferir a palavra de Deus, nós podemos ali lutar contra o inimigo usando argumentos da palavra de Deus, que nos garante, né, que nós passaremos sim pelo vale da sombra da morte, mas nós não seremos atingidos, que somente com os nossos olhos nós olharemos e veremos, né, a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então nós precisamos carregar conosco a palavra de Deus. E o último sinal, né, do afastamento de Deus, que é o quarto sinal, é a ausência de força. Qual é essa ausência de força? Essa ausência de força, ela é uma debilidade, ela é uma fraqueza, uma impotência que o homem sente, né, ao qual ele certamente não consegue mais lutar, né, certamente ele não consegue mais reagir. Geralmente é uma fraqueza espiritual que muitas vezes o homem ele se deixa entregar, ele se deixa levar, né. Davi ele sentiu essa fraqueza aqui, é tanto que ele clama aqui, né, no versículo 19, vamos ver aqui no versículo 19, onde Davi clama ao Senhor, dizendo a respeito desse sentimento, né? Ele diz assim: ó Senhor, não permaneças distante, és minha força, vem depressa me ajudar. Ou seja, és minha força. Ou seja, ele sente que sem a força de Deus, ele pode desfalecer, ele pode não conseguir, e ele pede que o Senhor venha depressa o ajudar. Então, esse sentimento que Davi tem de debilidade, né, dessa ausência de força, dessa fraqueza, ele mostra que ele depende totalmente de Deus e que sem a força de Deus ele nada pode fazer. Em Salmo 73, no versículo 26, diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha força para sempre. Ou seja, em nenhum momento nós devemos deixar de compreender que a nossa força está nele. E por mais que nós nos sintamos fracos, né, se nós continuarmos na presença dele, buscando a tua face, assim como Davi estava, clamando, buscando, insistindo, o Senhor ele virá em socorro. Em socorro daquele que busca, em socorro daquele que clama, né? Tem uma parábola, né? Não é aí uma parábola bíblica, mas é uma parábola a qual nos faz refletir, que diz sobre a rocha, né? Um certo homem, ele estava caminhando pela floresta e ele ouve uma voz falar com ele, né? E essa voz se identifica como sendo a voz de Deus, falando para ele: olha, sabe aquela rocha que tem próximo à sua cabana? Eu quero que você empurre aquela rocha. E o homem diz: sim, Senhor, se o Senhor é Deus e está mandando que eu faça, então eu vou empurrar a rocha, né? E aí aquela voz diz para ele:
Quero que você empurre aquela rocha, faça sol ou faça chuva. Eu quero que você esteja lá empurrando aquela rocha. Não importa se estiver chovendo, não importa se estiver sol, empurre a rocha. E aquele homem todos os dias levantava e ia lá empurrar aquela rocha. Todos os dias, fazia sol, fazia chuva, aquele homem estava lá empurrando a rocha. Ele já não aguentava mais de dores no seu corpo, né, de dores nos seus braços, mas todos os dias ele estava ali obedecendo, empurrando aquela rocha. Certa vez aquele homem começou a desanimar porque ele empurrava aquela rocha não saía do lugar. Então ele falava, quer saber, eu já estou desanimado, não aguento mais empurrar essa rocha não sai do lugar. Eu estou aqui, eu sinto que eu estou fazendo algo em vão, né? Que o meu trabalho aqui não está sendo frutífero. Eu vou deixar. E, obviamente, né, falando isso, ele dá a entrada, né, para que Satanás venha também o incentivar a parar. Então, Satanás se depara com ele e fala, olha, realmente é um trabalho em vão. Veja quanto tempo você vem empurrando essa rocha e nada acontece. Essa rocha não sai do lugar, não tem por que você ficar aí. Você está fazendo papel de bobo empurrando essa rocha. Não tem sentido. Ele falou, quer saber? É verdade. Eu estou cansado. Não preciso ficar aqui me esforçando, empurrando essa rocha, se eu não estou vendo o resultado. Eu vou parar já. E aí esse homem foi, né, para sua casa e deitado ali ele começa a orar a Deus e fala, Senhor, né, estou me sentindo frustrada porque o Senhor pediu para que eu empurrasse aquela rocha, mas a rocha não sai do lugar, é muito pesada. Todos os dias eu estava ali, fazia sol, fazia chuva, eu estava ali, mas nada aconteceu. Então eu desisti de empurrar a rocha. E, obviamente, aquele homem estava se sentindo angustiado porque deixou, né, de fazer aquilo que o Senhor o pediu. Então o Senhor veio até ele e disse, olha, meu filho, em algum momento eu pedi para você tirar a rocha do lugar? Em algum momento eu falei para você que a rocha iria sair do lugar? Eu simplesmente disse para você, empurre a rocha. Todos os dias, faça sol, faça chuva, empurre a rocha. E você empurrou a rocha, você me obedeceu, você fez aquilo que eu mandei. O propósito de empurrar a rocha não era para que a rocha saísse do lugar, mas para que você ficasse forte. Veja os seus músculos, você estava fraco, você estava debilitado. E hoje você olha o seu corpo, como tem músculos, como você está mais saudável, mais forte. Agora você tem força para exercitar outras tarefas. O meu propósito não era com a rocha, que a rocha saísse do lugar, mas em te fortalecer. Então aquele homem, obviamente, olhou para si e viu que verdadeiramente ele estava forte, musculoso, como nunca esteve, nem tinha reparado o quanto ele estava robusto, porque ele estava empurrando a rocha. Mas o Senhor não disse para ele que aquela rocha teria que sair do lugar. Ele simplesmente disse, empurre a rocha. Então, muitas vezes é isso que o Senhor faz conosco, né? Muitas vezes Ele tem um propósito a cumprir. E muitas vezes o propósito não tem nada a ver conosco, né? Tem a ver com o outro. Ou não tem nada a ver com o outro e tem a ver conosco. É sempre a vontade de Deus que é soberana e que reina sobre as nossas vidas. Então, nós não podemos questionar. Aquilo fez aquele homem mais forte. Aquilo fez aquele homem mais robusto, e aquilo fez aquele homem entender que quando nós cumprimos a vontade de Deus, nem sempre nós precisamos entender o que Deus quer realizar, basta que nós vá lá, né, que nós cheguemos e obedecemos a voz dele, né? Nós temos feito isso, temos obedecido a voz de Deus, temos tentado questionar, entender o que Deus quer fazer, ou nós simplesmente vamos lá e executamos. Porque se nós não estivermos assim, nós precisamos simplesmente entrar no centro da vontade de Deus. Falar para Ele, Senhor, cumpra em mim o teu querer. Não importa, eu não preciso saber, mas eu estou aqui, né? Esteja debaixo da obediência da palavra de Deus, ore, busque a Deus, peça para Deus te mostrar, né? Assim como este homem orou e falou e questionou e Deus trouxe clareza a ele. Que o Senhor traga clareza também a você, que o Senhor traga clareza e entendimento daquilo que Ele precisa fazer. Falarmos de nossas insatisfações, né, de nossas infelicidades. Muitas vezes nós ficamos calados porque nós não cremos que o Senhor está nos ouvindo e que o Senhor irá fazer algo em nossa vida. Então nós precisamos nos colocar, né, diante de Deus
e abrir o nosso coração, né? No próprio Salmo 22, Davi ele exalta Deus. Lá em Salmos 22, versículo 24, diz assim: pois ele não desprezou, nem desdenhou o sofrimento dos aflitos, não lhes deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Ou seja, Davi aqui já no final, né, do capítulo 22, está exaltando a Deus, porque ele foi ouvido, porque o Senhor trouxe resposta ao clamor dele, trouxe entendimento para ele. Então ele clama, ele diz que toda a terra adorará, toda a terra exaltará a Deus. E ele está falando, até mesmo continua profetizando, né, sobre tudo que aconteceria depois da morte de Jesus, né, onde todo joelho se dobraria diante dele, onde toda língua confessaria. Então, tudo que Deus está fazendo na vida de Davi tem uma conexão com aquilo que aconteceria durante e depois da crucificação de Jesus. Jesus também glorificou a Deus. Lá em João, capítulo 17, do 1 ao 5, diz assim: depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isso: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me junto a ti para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. E em todo momento ele glorificou a Deus aqui na terra. Tudo que aconteceu através da vida de Jesus foi para a honra e glória do nosso Deus. Então, tudo que acontece na nossa vida é para a honra e glória dele. Nós não devemos questionar, nós devemos permanecer e nós devemos entender que estes momentos em que nós sentimos o afastamento de Deus, né? Certamente Deus ele está trabalhando através disso. Certamente o Senhor tem um propósito através disso. Então que nós, né, não fiquemos aqui de braços cruzados tentando entender o que Deus está fazendo. Que nós simplesmente prossigamos empurrando a rocha, né? Muitas vezes nós não vamos entender, assim como Davi não entendeu tudo aquilo que ele estava falando. E que lá na frente fez todo sentido, e que hoje está fazendo sentido na minha vida, na sua vida, através desse Salmo 22, que está servindo para o aumento da nossa fé. Por quê? Porque está escrito aqui algo de milhões e milhões de anos atrás, que foi dito através da vida de um homem que não sabia o que estava dizendo, e que aconteceu. E muitos que não creem, e que lê, né, e que meditar nesta palavra, passa a crer que Deus, quando Ele quer cumprir o teu propósito, não importa a forma como Ele vai agir e Ele vai trabalhar para o cumprimento da tua grande obra, seja na minha vida, seja na tua vida. Estejamos nós disponíveis e atentos à voz de Deus. Deus abençoe.